SIBO, supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Item: o que é essa condição? Item: quais são os seus sintomas? Item: é uma doença grave? Item: pode causar problemas de saúde importantes se não for tratada? Item: sempre requer tratamento ou ajustes na dieta podem ajudar a gerenciar e prevenir? Item: quais são os passos para o seu tratamento? Item: existem suplementos alimentares que podem ajudar a tratar problemas relacionados ao SIBO? Espere por mim. Olá, eu sou Hussein Lotfi, e você está assistindo a um novo episódio do meu programa no canal Octopus Pharmacists Fisfarfaf. Seja bem-vindo! Neste episódio, temos os tópicos de hoje, e se você precisar de um título específico, pode pular para o minuto exato onde ele começa. Mas, se você quiser aprender tudo sobre SIBO, supercrescimento bacteriano no intestino delgado, fique comigo do início ao fim. Agora, vamos começar, como de costume, e mergulhar nos detalhes dessa condição. Entendendo o SIBO, supercrescimento bacteriano no intestino delgado. 1. Onde vivem nossas bactérias naturais, e elas são úteis. Nosso corpo possui bactérias naturais, que são benéficas. Essas bactérias estão principalmente no cólon e intestino grosso. Elas ajudam a decompor parte dos alimentos que consumimos e a processar os resíduos que nosso corpo não precisa mais. Além disso, produzem muitas substâncias importantes. No entanto, sua principal função ocorre no cólon. A concentração de bactérias no intestino delgado é muito menor. 2. O que acontece no SIBO? No SIBO, as bactérias que deveriam estar no cólon se movem para o intestino delgado, criando um desequilíbrio no sistema digestivo. Isso pode causar diversos problemas de saúde, pois as bactérias começam a interferir na digestão em um lugar onde isso normalmente não deveria acontecer. 3. Por que as bactérias se movem para o intestino delgado? Existem várias razões que podem causar esse desequilíbrio. A. Movimentação intestinal prejudicada. Quando o movimento dos intestinos ou do cólon desacelera, as bactérias podem se deslocar do cólon para o intestino delgado. Isso pode ocorrer em pessoas que passaram por cirurgias, como a cirurgia bariátrica, cirurgia para perda de peso, ou em pessoas com diabetes. No diabetes, danos aos nervos, chamados neuropatia periférica, podem afetar os sinais que controlam o movimento do estômago e dos intestinos, levando a um movimento mais lento. B. Disfunção nervosa no diabetes. Com danos aos nervos, o estômago e os intestinos não recebem os sinais adequados para mover os alimentos, causando estagnação. Essa estagnação permite que as bactérias cresçam em lugares onde não deveriam. Pessoas com diabetes frequentemente enfrentam náuseas, inchaço e digestão lenta devido a esse problema. 4. Quais são as principais causas do SIBO? A. Cirurgia bariátrica. Cirurgia para perda de peso pode interromper o fluxo normal de alimentos pelos intestinos, permitindo o crescimento de bactérias no lugar errado. B. Diabetes, especialmente em casos de longo prazo, pode causar danos aos nervos, afetando a função normal do sistema digestivo. C. Outros problemas gastrointestinais e certas condições, como a doença de Crohn ou colite ulcerativa, também podem afetar os intestinos e aumentar o risco de SIBO. D. Deformidades naturais ou doenças autoimunes. Pessoas com deformidades na forma do cólon ou com úlceras colônicas, colite ulcerativa, podem apresentar SIBO. Medicamentos que afetam o movimento do estômago e dos intestinos também podem contribuir. Quais são os sintomas? Vamos detalhar. 1. Inchaço e gases. E após comer, você pode sentir um inchaço significativo no abdômen e gases. Isso acontece porque as bactérias no intestino delgado consomem carboidratos, como amidos, e produzem gases, como metano. As bactérias fermentam esses carboidratos no intestino delgado. 2. Diarreia crônica, um sintoma persistente e severo, causado por duas razões. As bactérias liberam toxinas que aumentam os movimentos intestinais, provocando diarreia.
As bactérias interferem na absorção de gorduras, pois os sais biliares, essenciais para a digestão de gorduras, são quebrados. Isso resulta em má absorção de gorduras, causando fezes aquosas que podem ter uma coloração clara. 3. Fezes com odor forte, devido à grande quantidade de metano produzido pelas bactérias no intestino delgado. Os altos níveis de metano causam um odor particularmente desagradável. 4. Dor e cólicas. Você pode sentir dor constante e intensa no abdômen. Isso ocorre devido ao acúmulo de gases resultante da fermentação dos carboidratos. A pressão dos gases nas paredes intestinais causa desconforto. 5. Arrotos excessivos, e muitas vezes, ocorre arroto excessivo devido aos gases, como metano e hidrogênio, produzidos no intestino delgado. 6. Náusea e possível vômito, e mais comum em pessoas com diabetes. O gás no intestino delgado pressiona o diafragma, causando a sensação de náusea e até vontade de vomitar. 7. Diarreia alternada com constipação, e um sintoma final pode ser a alternância entre diarreia e constipação. Por exemplo, você pode experimentar diarreia por uma semana, seguida de constipação severa. Esse ciclo pode se repetir. Isso ocorre porque o gás metano no cólon pode desacelerar o movimento do cólon, causando constipação. Quando a concentração de metano diminui, a diarreia pode voltar. Todos esses sintomas podem levar o médico a suspeitar que a pessoa tenha SIBO, supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Segundo tópico, o SIBO é uma doença grave. Pode causar problemas de saúde a longo prazo? É importante entender que os sintomas que discutiremos não estão limitados apenas a problemas digestivos, como constipação e diarreia. Existem preocupações de saúde mais sérias relacionadas ao SIBO que vão além desses sintomas. Os dois maiores problemas causados pelo SIBO são: 1. Problemas nutricionais. A. Má absorção de gorduras. Pessoas com SIBO frequentemente têm dificuldade em absorver gorduras adequadamente. Isso acontece porque muitos dos sais biliares, que são necessários para a digestão de gorduras, são quebrados pelas bactérias antes que possam ajudar na digestão. Como resultado, as gorduras não são absorvidas corretamente e são excretadas nas fezes. Isso provoca deficiência de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, vitamina D e vitamina K. É por isso que pessoas com SIBO frequentemente sofrem de deficiência de vitamina D e seus sintomas associados, como ossos fracos, fadiga e função imunológica enfraquecida. B. Fadiga e fraqueza constante. Depressão de carboidratos. As bactérias no intestino delgado consomem carboidratos, que são a principal fonte de energia para o corpo. Quando as bactérias utilizam esses carboidratos, a pessoa pode se sentir cansada e exausta durante todo o dia. C. Deficiências de vitaminas e minerais. Deficiência de vitamina B12. As bactérias no intestino delgado consomem a vitamina B12, essencial para a função nervosa. Como resultado, pessoas com SIBO frequentemente apresentam sintomas de anemia, como olheiras, tontura, visão turva e dificuldade de concentração. Deficiência de ferro. As bactérias também consomem o ferro, levando à anemia por deficiência de ferro. Isso pode resultar em pele pálida, fraqueza e fadiga. D. Perda de peso inexplicável. Mesmo com uma alimentação normal, pessoas com SIBO podem perder peso porque o corpo não está absorvendo nutrientes suficientes. Isso ocorre com o tempo, à medida que a absorção de vitaminas e minerais diminui. Problemas nervosos. Isso é mais comum em pessoas com diabetes. A deficiência de vitamina B12 afeta a função nervosa, causando sintomas como formigamento ou sensação de agulhadas, extremidades frias, problemas de memória e dificuldade de foco. F. Problemas de pele. Devido às deficiências de vitaminas como ferro e zinco, pessoas com SIBO podem desenvolver problemas de pele, como ressecamento, rachaduras e erupções inexplicáveis. 2. Problemas no fígado. Essa é uma preocupação mais séria e de longo prazo associada ao SIBO, especialmente se ele persistir por anos.
O principal problema envolve o desenvolvimento de fígado gorduroso, também conhecido como doença hepática gordurosa não alcoólica, NAFLD, onde ocorre o acúmulo de gordura nas células do fígado. Como isso acontece? A presença de bactérias no lugar errado, intestino delgado, leva à produção de toxinas. Essas toxinas, junto com outras substâncias nocivas, vazam através da parede intestinal para a corrente sanguínea, em uma condição chamada intestino permeável. Essas toxinas chegam ao fígado através da veia porta e se acumulam nas células do fígado. Isso causa inflamação, pois o sistema imunológico do corpo ataca essas substâncias estranhas, toxinas bacterianas. Como resultado, as células do fígado começam a ser danificadas. Esse dano estimula o fígado a armazenar gordura, pois ele não consegue processar as gorduras normais de forma eficiente. Resistência à insulina. As toxinas também podem interferir nos receptores de insulina no fígado e nos músculos. Como resultado, esses receptores tornam-se menos sensíveis à insulina. Quando o pâncreas detecta níveis elevados de açúcar no sangue, ele produz mais insulina para tentar regulá-lo. No entanto, como os receptores de insulina não estão funcionando corretamente, a insulina se torna menos eficaz, causando um aumento nos níveis de insulina no sangue. Isso leva à resistência à insulina, uma condição em que as células do corpo não respondem adequadamente à insulina. Com níveis elevados de insulina e eficácia reduzida, o fígado é estimulado a produzir mais gordura, contribuindo para o desenvolvimento do fígado gorduroso. Esse ciclo piora ao longo do tempo, levando à doença hepática gordurosa não alcoólica, NAFLD. Conclusão: esses dois problemas principais, deficiências nutricionais e danos ao fígado, são as consequências mais graves do SIBO e podem ter efeitos duradouros se não forem tratados. É crucial abordar o SIBO corretamente para evitar complicações de longo prazo. Terceiro tópico da noite: como o médico diagnostica o SIBO? Depois de tudo o que discutimos até agora, como o médico diagnostica o SIBO? Existem 3 métodos importantes para diagnosticá-lo. 1. Teste de respiração. Este é o teste mais comum utilizado. Nele, o paciente recebe uma grande quantidade de açúcar dissolvido em água ou xarope de lactulose. Após um certo período, os níveis de gases metano e hidrogênio na respiração do paciente são medidos. Esses gases são produzidos pelas bactérias no intestino delgado quando fermentam rapidamente o açúcar fornecido. Isso acontece porque as bactérias no intestino delgado decompõem os açúcares, liberando metano e hidrogênio como subprodutos. 2. Endoscopia com biópsia, teste padrão ouro. Este é o teste mais definitivo para confirmar ou descartar o SIBO. Nesse procedimento, um endoscópio é inserido para coletar uma amostra, biópsia, do intestino delgado. A amostra é analisada para verificar a presença de bactérias e realizar uma cultura bacteriana. Embora este teste seja altamente preciso, ele é caro e nem sempre necessário. A maioria dos médicos começará tratando o paciente para SIBO, e se o tratamento for eficaz, eles confirmam o diagnóstico. Se o tratamento não ajudar, testes adicionais, como a biópsia, podem ser considerados. 3. Exames de sangue. Os exames de sangue são usados para verificar deficiências específicas que são comuns em pessoas com SIBO. As deficiências mais notáveis em pacientes com SIBO são de vitamina B12 e ferro. Vitamina B12, que é essencial para a função nervosa e para a produção de glóbulos vermelhos. Uma deficiência pode levar a anemia, fadiga e sintomas neurológicos. Ferro, e a deficiência de ferro é outro problema comum, pois as bactérias no intestino delgado consomem o ferro, causando anemia por deficiência de ferro. Essas deficiências ajudam os médicos a restringir o diagnóstico e a diferenciar o SIBO de outras condições com sintomas semelhantes, como intolerância à lactose ou outros distúrbios digestivos. Resumo: esses métodos de diagnóstico ajudam o médico a confirmar se o paciente tem SIBO e a descartar outras condições possíveis com sintomas semelhantes. O teste de respiração é o mais comumente usado,
mas, em alguns casos, uma biópsia ou exames de sangue podem ser necessários para um diagnóstico mais preciso. Título 5 e último da noite: Quais são os passos para o tratamento do SIBO? Depois de entender a doença, seus sintomas, causas e problemas potenciais, especialmente no fígado, quais são os passos para o tratamento? Aqui está como abordamos isso. 1. Primeiro e mais importante passo: antibióticos. Os antibióticos são essenciais para controlar o SIBO. O antibiótico mais comumente usado é a rifaximina, geralmente em doses altas, variando de 1.200 mg a 1.600 mg por dia. A duração do tratamento normalmente varia de 2 a 4 semanas, dependendo dos sintomas. O objetivo desse antibiótico é reduzir a concentração bacteriana no intestino delgado, o que, por sua vez, reduz as toxinas que elas produzem e que afetam o fígado. Para pacientes idosos, acima de 60 anos, ou com condições específicas como diabetes, antibióticos alternativos, como clindamicina ou flagyl, podem ser usados. Nota importante: nunca use antibióticos por conta própria. O uso excessivo de antibióticos sem orientação médica pode levar à resistência bacteriana, que é um problema global. Use-os apenas quando necessário e sob prescrição de um profissional de saúde. 2. Segundo passo: medicamentos procinéticos, ACE, domperidona ou metoclopramida. Esses medicamentos são usados para regular a motilidade do cólon, ajudando-o a funcionar de maneira mais normal. Eles ajudam a empurrar as bactérias de volta para o lugar correto, o cólon, evitando o crescimento excessivo no intestino delgado. Importante: medicamentos procinéticos nunca devem ser usados sozinhos. Eles funcionam melhor quando combinados com antibióticos para tratar completamente o problema. 3. Terceiro passo: mudanças na dieta. A mudança na dieta é um dos passos mais importantes no tratamento do SIBO. Uma dieta baixa em FODMAP, baixa em carboidratos fermentáveis, pode ajudar. Essa dieta reduz os alimentos que alimentam as bactérias no intestino delgado, promovendo sua redução. É necessário evitar certos alimentos, como aqueles ricos em lactose, e focar em alimentos mais fáceis de digerir. Com o tempo, isso ajuda as bactérias a voltarem ao seu lugar natural no cólon. Nota: o motivo exato pelo qual as bactérias retornam ao cólon após seguir essa dieta ainda não é totalmente compreendido, mas ela tem mostrado resultados eficazes. 4. Quarto passo: testes regulares de vitaminas e minerais. Testes regulares para verificar deficiências de vitaminas e minerais são essenciais. As deficiências mais comuns em pacientes com SIBO incluem: deficiência de ferro, anemia trate com suplementos de ferro. Deficiência de vitamina B12, trate com injeções de B12 ou suplementos orais. Deficiência de vitamina D, trate com altas doses, 50,000 UI por semana durante 2 meses, seguidas de doses menores para manutenção. Essas deficiências devem ser corrigidas ao longo do tempo para melhorar a saúde geral do paciente. 5. Quinto passo: cuidado com probióticos. Muitas pessoas acreditam que probióticos são a cura para o SIBO. No entanto, isso nem sempre é verdade. Embora os probióticos possam ajudar em alguns problemas de saúde intestinal, eles podem agravar o SIBO, pois podem adicionar mais bactérias ao intestino delgado, piorando o problema em vez de aliviá-lo. Portanto, evite o uso de probióticos no tratamento do SIBO, a menos que seja especificamente recomendado por seu médico. Conclusão: seguir esses passos de tratamento com cuidado pode ajudar a controlar e tratar o SIBO de forma eficaz, reduzindo os sintomas e prevenindo complicações a longo prazo, como danos ao fígado. Vou parar por aqui hoje, e continuaremos nossa discussão, se Deus quiser, no próximo vídeo. Espero ter fornecido informações novas e úteis. Por favor, se você gostou do conteúdo do vídeo e do canal, dê um like e não se esqueça de apoiar o canal no Patreon, PayPal e também no YouTube. Desejo tudo de bom para vocês. Hussein Lotf